Olá, pessoal, seja bem-vindo ao Vida em Equilíbrio, esse programa que é feito para você, para trazer informações que sejam valiosas, para trazer qualidade de vida, saúde integral, bem-estar e transformação pessoal, claro. Gente, e hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito importante para todos nós. Todo mundo com certeza já observou o quanto o sono é importante na nossa vida. Ele vai influenciar nas nossas emoções, na nossa saúde mental, no nosso foco, na nossa produtividade e também nas nossas decisões. Pois é, um sono perfeito, profundo, ele é fundamental para a nossa saúde mental. Ela está alinhada com isso. E claro, se a gente quer ter qualidade de vida, a gente precisa olhar para esse assunto com muito carinho e claro, a gente precisa de um especialista para estar ali falando pra gente o que a gente precisa fazer, porque o sono, ele sim, ele vai atrapalhar em todo o resto do nosso dia. Então, se você dormiu bem à noite, com certeza você vai ter um dia muito melhor para aproveitar mais, para ter um raciocínio, uma memória muito melhor. E, gente, quem tá aqui comigo hoje é um especialista nesse assunto. É o neuropsicólogo que trabalha exatamente no sono, com foco do sono, que é o Anderson Pereira. Anderson, bem-vindo aqui ao programa. Muito tá? obrigado. Você aqui, ó, gente, o Anderson, ele é pós-graduado também em psiquiatria e saúde mental e pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental. Anderson, muito bom receber você aqui, porque o sono, de fato, é muito importante para a nossa vida, Sim. né? Maravilha, agradeço o convite, a recepção, a cordialidade, estou à disposição. Que maravilha. Agora, o que exatamente a neuropsicologia do sono, ela pode contribuir na nossa vida? De fato, ela consegue tratar a insônia e essa questão do sono profundo? Maravilha, excelente pergunta. Já começamos muito bem, né? Pergunta complexa, demanda reflexão. O que a gente vai entender? Para entender neuropsicologia, a gente tem que entender psicologia, em termos práticos e sintéticos, como eu sempre digo, né? Primeiro paradigma vem que o sono é um comportamento, ao contrário do que a gente imagina, o sono como algo solto, algo que a gente vive todos os dias, né, ou todas as noites, mas não sabe muito bem, ele é um comportamento. E a psicologia é a ciência do comportamento. Então, como o sono é um comportamento, ele também é objeto de estudo da psicologia. Com certeza. A neuropsicologia, ela vai estudar as funções cerebrais, de como esse cérebro funciona. Ou seja, se tem comportamento, é porque existe uma estrutura cerebral, né, que o coordena, que o comanda. E a neuropsicologia vai entender isso, como ele funciona e como ele deixa de funcionar, disfuncionalidade para reabilitar. Então, em termos práticos, a neuropsicologia do sono é o segmento da psicologia que vai estudar o sono como comportamento, como ele funciona, como ele deixou de funcionar para fazer o programa de reabilitação neuropsicológica para o sono, que é reensinar esse cérebro a dormir novamente. Nossa, que maravilha, hein? Complexo. Eu acho que todos nós precisamos hoje, sim, né? Sim, sim. Existe, assim, dentro do seu consultório, você percebe uma crescente busca para esse tratamento? Porque eu não sei se mudou muito o cenário, mas o que eu tenho observado, pelo menos no meu ambiente, Sim. é que mais pessoas reclamam que não tem um sono perfeito, né? Ou ela acorda, ou ela dorme tarde, com problemas de insônia. Então, assim, você acredita que isso aumentou de um tempo para cá? A modernidade, o tempo moderno, André, tem trazido isso? Cada vez mais, assim, tem aumentado o número de casos, né, a incidência e também a busca, porque a ideia as pessoas já vão buscando de tudo, quando elas veem que nada deu muito efeito, elas vão buscando, e o sujeito é o sujeito de busca, né, a pessoa busca até que encontra e ouve falar, existe isso, como é TCCI, que é o tratamento cognitivo comportamental específico para insônia, que é o padrão ouro, aí começa a trazer essa curiosidade e querer saber. Então, basicamente, esse é o cenário. Então, sim, respondendo diretamente, tem aumentado sim essa busca por diversos motivos, né, que a gente pode se aprofundar, desde medicação, a justamente entender que os anos da vida estão se passando e o sono não está sendo restaurado. E isso, assim, quais são os maiores problemas hoje que são causados, né, devido a essa, vamos dizer assim, essa privação do sono, esse sono não profundo, não tão saudável? Dos mais diversos, desde, a gente pode entender, desde uma perda de produtividade, porque tem uma interferência completa em produtividade, em ação, foco, a ideia das capacidades cognitivas superiores, aí passa por memória, atenção e inteligência, entendendo que a atenção não é só ficar olhando fixo para as coisas, né? A gente, quando criança, a mãe diz, presta atenção, a gente fica olhando para as coisas, só que a atenção é um fenômeno cognitivo que é estudado das mais diversas. Então, a gente tem atenção sustentada, atenção alternada, a atenção difusa. Então, a atenção são os fenômenos chamados feixes atencionais, né? O feixe atencional, os diversos tipos de atenção. Então, a atenção como memória também. Então, memória, a gente estava conversando, memória prospectiva, memória semântica, memória de curto prazo, memória dos mais diversos tipos. Então, todas essas
habilidades, essas faculdades cognitivas, atenção e memória, é a base, a matéria-prima para a inteligência. Entendeu? Que inteligência é inteligere, interligar linhas, interligar pontos, é conseguir ver coerência onde todos veem confusão. Então a inteligência não está ligada com a ideia de saber muito, mas de interligar pontos e extrair um conhecimento único ali, sintético. Agora, para eu ter essa inteligência, eu tenho que ter armazenado informação, então é a memória. Agora, para armazenar a informação, eu tenho que estar atento, que é o foco, né? Uhum. Então, às vezes as pessoas acham que ela tem problema de memória, mas na verdade ela tem problema de atenção. Déficit atencional e entra em TDAH de diversas formas. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, desde perda de capacidade, então imagina uma pessoa que ela está com déficit de atenção e baixa memória e baixa inteligência, digamos que assim, a funcionalidade dela social já está toda comprometida. Verdade. E isso vai interferir em acidentes de trânsito, isso vai interferir na ideia é muito comum a pessoa dizer, estou com memória péssima, esquecer compromissos. Uhum. E o sono, a gente vai vincular a parte fisiológica já vinculada à imunidade, à regulação hormonal, reconstrução de tecido. E aí tecido que a gente está falando é ósseo, muscular, dos mais diversos. Aí, como eu sempre digo, não existe saúde sem saúde do sono. O sono, aí, concluindo... Ele está de mãos dadas, né? Porque a saúde mental, a saúde do corpo precisa do sono. Não existe saúde... A gente for pensar um verão, né? Não existe um verão sem sol. Sim. Então, não existe saúde sem sono. Então, a ideia é que a gente vai pensar que o quarto elemento, né? O sono como um quarto elemento. A gente tem a água, que a gente precisa, é um nutriente, digamos que assim, a gente vai hidratar-nos, né? O ar, que a gente fica pouco tempo, a comida sólida, e a gente vai entender o alimento sólido, o sono como outro alimento, a tal ponto que a privação de sono é utilizada como um instrumento de tortura. Tão importante ele é e tão agressivo ele passa a ser quando ele é tirado da gente. Olha só que interessante, né? E de fato, né? A gente precisa se alimentar, como eu falei, até pouco tem estudo de nutrição, também trabalhar o corpo, mas também cuidar da saúde do sono, que aí realmente, vamos dizer assim, a gente completa a qualidade de vida que a gente precisa, além, claro, de hidratação, né? Que também é muito importante. Agora, assim, qual é o estado, vamos dizer assim, quando é profundo, né? Vamos falar de qualidade e quantidade, né? Quanto tempo tem que ser ideal para um sono, para a gente considerar um sono saudável, e a profundidade disso? Porque existem aqueles sonos que são leves, né? As pessoas que dormem, mas qualquer coisa acorda. Então, existe assim, uma qualidade, uma profundidade para a gente poder ter uma noção do que é realmente saudável? Eu faço bem um paralelo com a questão da nutrição, né? Aí tem uma máxima na nutrição que diz assim, comer muito não é comer bem. Exatamente. Questão, então, assim, nem qualquer coisa. Exatamente. Né? Então, assim, quantidade de horas não significa sono de qualidade. Aí, dentro desse cenário, André, a gente tem três grandes, digamos, categorias, que é o pequeno dormidor. Então, pessoas que têm ciclo ali de 3 horas e meia, 4 horas, e para ela já é suficiente o pequeno dormidor. O mesodormidor, ou seja, um dormidor médio, que faz ciclo ali de 5 horas e meia, 6 horas e meia. O grande dormidor, que faz ciclo de 8, 9 horas, 10 horas até. Então, quando a gente vai tirar uma média ali, convencionou-se a chamar 8 horas. Então, criou-se o mito das 8 horas. Então, o que é que a gente conclui com isso? Que não necessariamente pela pessoa não estar dormindo às 8 horas, ela esteja dormindo de forma ruim, ou seja, uma qualidade ruim. E nem por ela estar dormindo 4 horas é ruim. O critério é, o sono que eu tenho, ele é revigorante, ele restaura as minhas forças, ele me deixa, como eu costumo dizer, né, vivaz, atento, com foco, com atenção, acordo com bom humor. Eu acordo bem no outro dia. Esse é o crivo. Então, assim, é muito aquela ideia, se a gente chegar assim, a quantidade de alimento que eu vou comer no dia, umas pessoas vão ter uma ingesta de alimentar maior, outra um pouco menor, é bem pessoal isso, né? Tem pessoas que comem mais, pessoas que comem um pouco menos. Com o sono não é diferente. Então o critério é, estou me alimentando bem, ou seja, esse sono está sendo o quarto alimento, sendo revigorante, porque a gente quebra a dinâmica chamada ortossonia, que é essa busca incessante e obsessiva de que eu tenho que dormir 8 horas, se eu dormir 7 horas e 59 minutos... Eu vou dizer que estava também nessa mesmo foco, eu achava que era isso. Não, porque esse aí... Então é individual, cada um tem o seu tempo. Tem o nosso próprio tempo, como é o apetite, como é a gestão de água, como é diversas coisas. De fato, eu me lembro que há muitos anos atrás, em épocas de cursinho, início de estudo, assim, eu tinha um professor que ele dormia super pouco, ele era muito inteligente, estudava muito, e ele falava que ele dormia 4, 5 horas apenas. Um pequeno dormidor. Né? E ainda, claro, ele tinha uma marca, né, profunda nos olhos, assim, que eu acho que talvez seja uma característica de quem dorme pouco, mas ele é muito ativo, né? E ele se dizia que era o suficiente. Então, é possível isso. É o que temos. Da mesma forma que temos variações sanguíneas, né? O positivo, claro. A B, a gente tem diversos tipos de como esse cérebro
E tem algum perfil, assim, que classifique o porquê as pessoas são assim, diferentes? Predisposição genética, aquela ideia, o que faz com uma pessoa ser um pouco mais alta e outra ser um pouco mais baixa, né? Se a gente vai pegar esse fêmea um pouco maior, tal, essa coisa, ou seja, é uma predisposição genética. Até porque, André, a insônia ela tem uma predisposição genética, então existem genes que predispõem. E o fato da pessoa ter uma predisposição genética não necessariamente significa que vai desenvolver a patologia. Sim, com certeza. E lembrando que a insônia não é só um sintoma, mas também uma patologia independente com seu CID próprio, que é o G47. Então, se você botar aí G47, vai dar lá o transtorno do sono. Tem a sua classificação própria, que é a Classificação Internacional dos Transtornos do Sono, que já categoriza aí 6 grandes grupos, que se desdobram em mais de 60, 70, 80 tipos de insônia. Então, existe uma predisposição genética, que é o primeiro P, que é o modelo científico, o primeiro P, que é uma predisposição genética, só que não é suficiente para a pessoa desenvolver a insônia. Ela tem que ter um outro P, que é o fator precipitador, que é de ordem social, econômica, contingencial. Por exemplo, o ucraniano estava vivendo a vida dele muito bem, e de repente explodiu a guerra, está lá caindo bomba, guerra, como é que ele vai dormir? Aí é difícil. Então ele ativou uma predisposição genética que jamais ativaria se a condição social não tivesse esse segundo P, que é o fator precipitante. Então o primeiro P é uma predisposição, o segundo P é esse fator precipitador, isso gera insônia. Agora não é isso que mantém a insônia. O que mantém a insônia é um terceiro P, que são os fatores perpetuantes. E esses são comportamentais, dentro das condutas autolesivas. Que é a continuação de um mau hábito, alguma coisa assim. Na tentativa de resolver um problema, a gente tem um suposto saber, né, de como resolver aquele problema, e a gente adota um comportamento, aí seja a melatonina, seja o chá. Então, assim, as buscas pelos remédios, né? As condutas autolesivas é o que vai fazer pegar um quadro agudo e cronificá-lo, né? E esse é que vai manter a insônia. Uma vez passada até a genética, a gente não muda, né? Mas quando a gente muda ali a questão social, o comportamento está instalado. Existe um circuito neural que é respondente a esse comportamento. Então, a insônia mantida, se ela é gerada pelos 2 primeiros P's, né? Uma predisposição e um fator predisponente, ela é mantida pelos fatores ali que perpetuam. Então, a neuropsicologia vai atuar no comportamento para regular, porque o cérebro está captando tudo, pensamento é informação, temperatura do ambiente é informação, o que eu estou comendo é informação, gasto calórico é informação. E o cérebro, a gente querendo ou não, ele que controla todo o nosso corpo. Eu costumo dizer que a gente tem transplante cardíaco, renal, mas não temos transplante de cérebro, né? É bem isso. Nossa, e as pessoas que têm essa dificuldade de desligar a mente, né? Vamos dizer assim, pessoas que são muito mentais. Sim. O que elas podem fazer, então? Porque são pessoas que são mentais demais e... É uma característica, né? Digamos assim, uma característica de personalidade. É entender que não é sábio lutar todas as batalhas num só dia, né? A gente vai fazer um pouco oriental agora. Essa então, é ótima, o oriental traz muito isso. Aquela ideia de que a batalha de amanhã vai ter que ser vencida e lutada com igual força. Então, até nas guerras, de fato, guerras mesmo, tem um momento de pausa que há um revezamento ali das tropas. Então, eu preciso estar bem, né? Poder desligar um pouco, entre aspas, se desligar, para poder lutar, continuar a luta de amanhã. Então, assim, o oriental diz muito isso, não é muito sábio resolver todos os problemas em um só dia. Isso é verdade. Então, uma sabedoria, né? Cada dia na sua agonia, até diz o ditado. Então, concluindo a ideia, porque senão eu acabo gerando o chamado pensamentos ansiogênicos. Sim. Ou seja, na verdade, é uma projeção de futuro o tempo inteiro, né? Uma ansiedade. O tempo inteiro. Então, isso ativa a córtex pré-frontal, que é essa área, a parte cerebral, que a gente vai projetar, vai usar intelecto, vai usar... E essa área pré-frontal, ela é antagonista, que a gente mude a sequência para entrar em hipnagogia, que é sair do estado de vigília para o sono. Sim, então, a gente tem que desativar a frontal e... Tanto que se utiliza muito mindfulness. Que é muito bom, né? Justamente para você entrar em estado de relaxamento profundo. Por hoje já deu, já venci as batalhas de hoje. Planejei fazer 20 coisas, fiz 5, mas é o suficiente para o dia. Amanhã tem mais 15. É interessante isso. Você vê, né? E tem muitas pessoas que realmente, assim, eu vi cada vez mais... Vejo até pelo meu próprio meio pessoas falarem dessa dificuldade do sono. Então, é uma coisa que eu achava que era pouca, mas não. Está afetando hoje a maioria das pessoas. Isso é uma questão também de um quadro mais ansioso, vamos dizer assim, da sociedade. Uma questão, as pessoas estarem muito mais, colhendo muita informação, com muito mais velocidade. Isso também faz com que essa ansiedade também atrapalhe o sono. A gente tem um autor, como eu estava comentando, o Byung-Chul Han, que ele traz a sociedade do cansaço. Vivemos perigosamente cansados e desatentos, querendo fazer tudo ao mesmo tempo e acabamos não fazendo nada. E nada tão bom, né? Nada tão perfeito. Aí tem um clássico na psicologia que diz assim, poderíamos ser muito melhores
se nós não quiséssemos ser tão bons. Olha, interessante. Então, as pessoas dizem, Anderson, mas a vida é uma luta. Eu digo, ok, então vamos falar de luta. Se é para falar de luta, vamos falar de luta. Vamos falar de qual luta que você quer? MMA, boxe. Aí, é luta, literalmente luta, né? Sim. Mas eles lutam todos os rounds sem parar? Luta e dá uma pausazinha de 2 minutos, Sempre né? precisa de uma pausa. Luta 3 minutos, para 2. Luta 5, para 2. Não é assim mais ou menos? Ou seja, o que é que a gente entende com isso? Que até mesmo na luta em si é necessário. Na música a gente aprende que pausa também é música, né? Não se faz música sem pausa. Então a gente aprendeu a desrespeitar o nosso próprio ritmo. E aí quando a gente vai falar em ritmo, a gente está falando de ritmo circadiano. Isso, Só que a gente vai trazer o ritmo, tem um ciclo circadiano, que é o, digamos assim... Eu quero até que você explique um pouco, porque eu acho que as pessoas aí talvez não tenham muita clareza sobre essa necessidade biológica que o nosso corpo tem, né? De seguir esse círculo, sim, que é natural, né? Junto com a natureza, com o universo. Você já ouviu aquela expressão, André, que fala assim, fulano de tal... acorda com as galinhas. Sim, sim. Muitos dos nossos avós, né, falam isso. Bem popular. Bem popular. Que diz assim, que a sabedoria está na ancestralidade, né? Sim. O que acontece ali que, sem ter relógio despertador, as pessoas despertam, sem né? ter o emprego ali, o galo acorda e E algumas pessoas já começam a bocejar na noite, né? Tem algo aí, então, né? Que movimenta isso. Quando, ao nascer do sol, já se muda ali a radiação, o feixe de radiação que é captado pela a retina das aves, e ele já sinalizou que vai amanhecer. Então, ao nascer do sol, há uma inibição da melatonina, nossa famosa secreção de cortisol, que é o acordar, e aí o galo canta. Quando a gente começa dali por volta das 5, 5 e meia, quem tem papagaio, pássaro, o que é que acontece? Eles começam, aí pro puleiro que se chama, né, na galinha, e aí começa a dormir. Quem que avisou que as aves que já estão na hora de dormir? Ao cair do sol, elas necessariamente já se recolhem. Então, é um exemplo que eu digo na natureza, que já estão sincronizados ao ciclo circadiano, que é justamente esse ciclo de 24 horas, do nascer do sol ao pôr do sol. Então, na medida que a civilização foi, com o advento da luz elétrica, e aí aquela pergunta anterior que você fez, foi, digamos que, bagunçando e misturando esse nosso registro biológico e a assincronia entre relógio biológico e relógio social. Então, socialmente é 10 da noite, ou seja, já tá se preparando para dormir, só que biologicamente, por essa série de estímulos, pode estar marcando 2 da tarde. Então, é 2 da tarde biologicamente. Então, se eu dar 3 da manhã, eu ainda não dormi, porque biologicamente é 4 da tarde. Então, quando começa seu corpo, na verdade, começa a entrar nesse ritmo, mas você, com seu comportamento e mente... Porque essas pistas ambientais chegou e confundiu aqueles relógios. Aí, quando dá 3 e meia da manhã que começa a vir o sono, já está na hora de acordar. E aí, quando dá 10 da manhã que eu começo a ter sono, eu passo o dia todo me arrastando, tomando café para ficar em alerta. Depois que eu almoço, aí que vem o sono. E todas as noites é isso. O que é que a gente entende? Essa pessoa, ela se desincronizou do ciclo circadiano. É muito falar do ciclo circadiano, mas pouco falar do ciclo ultradiano, que são ciclos que são abaixo de 24 horas. Sim. Então, assim, nosso corpo tem diversos ciclos. Respiração é ultradiano, a gente respira e inspira. Tem um ciclo infradiano, ou seja, aquele que é maior que 24 horas. Então, a gente vai pegar ali qualquer ciclo que tiver... regeneração de pele, a gente se ferir um pouco, então vai levar mais de 24 horas para regenerar a pele, né? Então, um ciclo infradiano. Ciclo menstrual, né? Feminino, infradiano. Então, a gente tem infradiano, circadiano, ultradiano. Às vezes a pessoa está fazendo um ciclo do sono ultradiano já, ou seja, ela está ali fazendo ciclos pequenos ali de 12 horas, de 20 horas, por isso que o relógio biológico dela nunca coincide com o social. Ela está sempre... tem sono 11 da manhã, daqui a pouco fica ativa meio-dia, daqui a pouco volta o sono 2 da tarde, 3, aí... Ela está completamente desregulada. Aquela, sistema. Eu chamo que é a bússola desmagnetizada, né? Aquela bússola não sabe onde é o polo. E isso, de fato, afeta muito o nosso corpo, a nossa produtividade, né? Porque quando a gente não tem um sono, de fato, correto, eu percebo, assim, que, na verdade, existe um horário, né? Para poder marcar esse círculo circadiano, esse ciclo, que é a questão do... Eu ouvi falar, não sei se é isso mesmo, tipo, 10 horas, horário ideal para a gente estar na cama. Que o nosso corpo já começa a produzir o hormônio, né? Ao cair do pôr do sol, a gente já começa a mudar de ciclagem. Sim. Por diversos motivos. Por exemplo, estamos aqui, o nosso organismo já captou mudança de temperatura. Então, ele sinaliza, é frio? Então, se é frio... Ele começa já a fazer o trabalho, né, do corpo para se aquecer. Por isso que pessoas que vivem em um ambiente muito gelado e com muita luz branca desregulam o circadiano. Porque se é frio, então não é dia, então é noite. Ou seja, a gente começa a deixar o organismo confuso. A temperatura também influencia. Influencia.
Aí vem aquela ideia do estrogênio, né, feminino, que a gente vai falar mais à frente, porque a questão da menopausa interfere no sono. Claro. Então, concluindo de que tudo que foge ali do nascer do sol, que é queda de melatonina e aumento de cortisol, que é o despertar, disposição para ação. Sim, exatamente. E aí, 5h30 às 18 horas já é o recolher, ou seja, o corpo também já está um pouco mais gasto, a pessoa vai desacelerando. Então, do nascer do sol ao pôr do sol. Então, a partir dali já começa a secretar a nossa famosa melatonina endógena, ou seja, produzida pelo nosso próprio organismo, que é a nossa glândula pineal, que fica no nosso cérebro. Por isso que a melatonina ela é um neurohormônio produzida endogenamente. Todo o uso exógeno, que a gente chama, né, em cápsula manipulada, ela vai inibir a produção natural. Então, inclusive, eu quero até te fazer essa pergunta, porque eu vejo assim uma crescente de pessoas usando melatonina e até indicando também, né? Hoje você vê que é uma suplementação, né? Você compra com muita facilidade. Inclusive, uma outra pessoa, não vou falar nome, uma consulta que não tem nada a ver sobre isso. Ela falou para eu tomar melatonina, né? Então, hoje, conversando, você trouxe esse assunto que é interessante. Então, de fato, a melatonina ela deve ser tomada, André, porque muitas pessoas confundem, acham que vai dar sono. Na verdade, ela não tem nada a ver com isso, né? As pessoas acham muitas coisas de diversas coisas, hoje as né? informações estão assim, todo mundo se automedicando. Cientificamente, o que a gente tem? Por que eu falo cientificamente? Porque a gente tira daquele crivo de opinião. Sim, com então, certeza. Eu sempre Trazer busco a ciência é importante. O consenso. A melatonina só é prescrita especificamente para 2 casos, especificamente. Possa ser que amanhã surja uma nova pesquisa, e mude tudo, né? Tudo pode mudar, não tinha um bordão assim do jornalismo, tudo pode mudar. Que é 2 casos atualmente, que é transtorno do sono REM, que é uma coisa neurológica, que não é insônia, é uma coisa específica, né, que tem ali a salvaguarda do neurologista que está acompanhando, é uma síndrome muito específica. É um caso. E jet lag social, que é, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, aí você vai lá para França, aí 7 horas de diferença, 6 horas, ou seja, até ajustar horário, aquele fuso né? horário ali. A pessoa não sei se eu almoço, não sei se eu tomo um café, eu durmo, eu acordo, então, ou seja, então, para ajuste de jet lag social. Então, a gente vai ali, é um mecanismo que ela vai utilizando ali para que o organismo comece a se sintonizar. Tirando esses 2 casos, não existe nenhuma justificativa científica para a prescrição. Embora eu já saiba, né, as pessoas chegam até a mim com prescrições dos mais diversos profissionais de saúde que prescrevem melatonina. É uma prática anticientífica. A melatonina ela é um neurohormônio. Então, toda vez que eu tomo um hormônio que eu não tenho deficiência, eu estou inibindo a produção endógena. Eu estou fazendo o uso exógeno e inibindo a produção exógena. Nossa, então, a pessoa que não teria problema, deficiência, Isso. ela corre o risco de desenvolver. Concluindo que ela está vinculada também a antioxidante. Ela começa a produzir menos, é isso? Melatonina naturalmente? Toda vez que o organismo, na corrente sanguínea, vai perceber que existe um excesso daquilo, ele vai inibir. Exatamente. Então, a produção não existe, vai então, diminuindo. A pessoa que não tinha deficiência de melatonina corre o risco de ter. E a função da melatonina não é só questão de sono, ela também é um antioxidante. O que significa? Ela trabalha ali a questão de células defeituosas, tem vínculo com prevenção de câncer, né? Que células que são que tem defeito, né? Sim, o lisossomo ali, que a organela na parte celular vai retirando. Então, o que é que eu sempre digo? Pegou essa moda, né, de suplemento alimentar. A melatonina não é suplemento e não é nem alimentar, é um neurohormônio. Interessante, viu, gente? Você que está em casa, tem melatonina aí, esquece, eu tenho, esquece, eu não uso mais. Já vi diversos profissionais de saúde em tudo dizendo prescrito. É interessante, ela vem de uma forma bem fácil, acessível, aqui embaixo, né, sublingual, tem algumas. É bem interessante você trazer isso, doutor, porque existe hoje, realmente, as pessoas buscando tomar remedicamento para dormir, existem os tarja preta, os tarjas vermelhas, e aí, de fato, o que esses remédios vão fazer, né? Principalmente quem toma, claro que existe até já conversei no outro dia com um psicólogo sobre isso, existem casos que precisam, né, de um tempo de tratamento, né, que aí, de fato, depende de cada necessidade. Mas depois disso, né, já falei até com a psicanalista aqui, mas depois que ela passa isso, fora as outras pessoas, vamos dizer assim, comuns, quanto mais se usa esses medicamentos para dormir, que são realmente que levam a essa questão, ele pode se tornar vício. A pessoa fica dependente desses medicamentos. Quais as causas que pode trazer, as consequências, na verdade? O que a gente tem, André, existe transtornos psiquiátricos que, de fato, é necessário fazer uma intervenção medicamentosa, psicotrópicos, né? Existem casos. Então, existem casos, mas não é sempre. Sim. Então, o que acontece é que o medicamento ele é para tratar especificamente algum tipo de psicopatologia que se tem. O consenso internacional, aí de novo eu evoco a questão do consenso internacional, já
consagrou. A primeira linha de tratamento para insônia não deve ser medicamentosa. A primeira linha de tratamento para insônia deve ser comportamental, Sim. por meio da terapia cognitivo-comportamental específica para insônia. Esse é o consenso internacional. Então, se o consenso internacional já trouxe isso, por que eu, profissional da saúde, tenho minha prática pautada pelo dissenso? Por falta de conhecimento aprofundamento científico. Mas também não tem desespero das pessoas, não? Porque, de fato, Tem não o desespero das pessoas, complicado. mas aquela ideia é... Eu quero aquilo que resolve ou eu quero uma autoilusão? Isso é aquela verdade. ideia, aumenta o pavio, o tamanho da bomba. Algo que vai me ajudar ali por um tempo, né? Não, aí pequeno. que a gente tem? Por isso que a gente tem, em termos dados oficiais, né, 73 milhões de brasileiros que sofrem com insônia. Exatamente. E grande parte desses dependentes de medicamento. A dependência química de medicamento, né, dos mais diversos, não difere em nada de dependência química de drogas ilícitas. Então, a pergunta que a pessoa daqui responder é outra. Eu quero o tratamento certo ou eu quero virar um dependente químico de tarja preta? Eu quero virar o melhor cliente da farmácia ou eu quero minha vida saudável? É no N3, que é a fase mais profunda do sono saudável, porque o medicamento ele não gera o sono saudável, existe uma sedação. Ele então, já te leva para um sono mais não é profundo. sono, é sedação. Sedação, entendi. Então você está sedado. Então o corpo ele não faz o processo natural. É por isso que as pessoas dizem, eu tomo um remédio e parece que eu não dormi. E não, parece que eu não dormi. O relato das pessoas verdade. assim, eu continuo cansado porque não dormiu. É verdade. Não fez o ciclo, que é da arquitetura do sono. Existe até uma palavra bonita, né, mas é o termo científico, a arquitetura do sono, ou seja, de como estamos aqui em vigília, quais são os processos fisiológicos, neurofisiológicos, a gente vai entrar em pedagogia, mudou a frequência de vigília para sono. N1 é uma frequência, N2 outra frequência, outra camada do sono, N3 é a camada mais profunda. Sono REM. Isso, que eu ia te perguntar agora. Rapid Eye Movement. Esse ciclo leva 90 minutos em média, 1h30. Terminou, voltou de novo, N1, N2, N3, REM, N1. Então, essa ciclagem, 3, 4 Esse aí, vamos ciclos, dizer assim, que seria o que é saudável, né? O que seria o correto. Inspirou, respirou, então o ar da respiração vem mais carregado de gás carbônico, da inspiração com mais... É o natural. Então, quando eu faço uma sedação, eu não estou criando a arquitetura do sono adequado. No sono N3, diversas movimentos, né, cerebrais acontecem, inclusive a retirada da beta-amiloide, que é conhecida como a proteína do Alzheimer. Então tem o nosso sistema linfático, né, linfático no corpo, que retira nossas toxinas, e o cérebro é algo tão precioso e assim, tão sofisticado que ele tem um próprio sistema dele, que é chamado sistema linfático. Ele vai fazer toda a parte de higiene, né? Ou seja, tudo que a gente está fazendo aqui, movimento, andar, tudo é cerebral. Concluindo. Então é no sono que acontece essa higiene. Essa higiene. Né? Então a pessoa que não atinge o sono profundo do N3, ela está acumulando beta-amiloide, ou seja, está aumentando a sua propensão a desenvolver uma doença de Alzheimer. Nossa, e recentemente, há 15 15 dias atrás, peguei um estudo que fazia uma projeção, né, que nos próximos 10 anos, a ideia é que aumente em 250% a incidência de Alzheimer em termos de Brasil. Nossa, que interessante. Agora, realmente, a gente ouve mais casos, né, de Alzheimer. Aí a pergunta é, eu quero o tratamento certo ou eu quero Alzheimer? Com certeza. Isso é muito importante trazer isso, essa fala, porque não adianta, porque realmente é muito mais fácil você buscar um medicamento, resolver o momento atual, né, e você dormir, mas de fato não vai curar. Auto-enganar. Vai ser um auto-engano, sem dúvida. E aí vai trazer consequências muito piores depois, né? O atalho é o caminho mais longo. E o pior, né? Agora, essas pessoas que fizeram essa, vamos dizer assim, essa escolha errada de estar usando medicamento e elas já estão, de certa forma, num vício. Sim. Existe como elas voltarem ainda para a parte saudável do sono, elas recorrerem a isso? Sim. Aí entra a reabilitação neuropsicológica. Aí vai ter um trabalho comportamental, mental também. Aí o que acontece? Dependendo de como está esse grau de dependência, a gente precisa de uma intervenção do psiquiatra para fazer essa parte desse... Porque eu vejo muito o que acontece. Chega até a mim, André, a pessoa fez uma receita em 1900 e bolinha, como diz no popular, né? E essa receita é o tempo todo renovada. E eu digo, mas qual é o psicodiagnóstico? Eu conheço dois casos assim. Eu digo, mas qual é o psicodiagnóstico que você fez que justifica esse medicamento? Porque lá na década de 90, assim, mas a gente está em 2025. Esse psicodiagnóstico não foi refeito há 6 meses atrás. Não foi... Então, assim, a pessoa, na verdade, aquela
até justificava aquele medicamento naquele momento, por algum momento que a pessoa passou, mas ele foi mantido já não mais pelaquela psicopatologia, digamos que assim, por algum motivo passou, uma depressão momentânea, mas já entrou na dependência. Então, na dependência química, a gente vai fazer a intervenção em nível de dependência química, tanto psiquiátrica quanto psiquiatra, quanto a parte de reabilitação neuropsicológica. E dependendo como está o grau, vai se trocando a medicação. Aí, em alguns momentos, é necessária a intervenção do psiquiatra, que vai fazer o manejo aí dos fármacos. Vem como se tivesse diminuir a dosagem. Isso, vai fazer aquele manejo de... Às vezes a pessoa não está em acompanhamento. O que acontece muito, André, é a pessoa ter a dependência química, ninguém prescreveu, não teve nenhum médico que prescreveu. Ela toma própria... de outra pessoa. E aí gerou. Então, aí retorna, né? Eu faço uma consulta e diga que descreva a situação e eu, é o chamado desmame, né? No jargão científico. Vamos fazer esse desmame aí. Então, sou dependente de tal medicamento. Aí tem profissionais que são mais aderentes, outros são mais relutantes, mas a ideia é de que ninguém nasceu dependendo de medicamento. Então, se não existe ali um transtorno psiquiátrico, um psicodiagnóstico que justifique, não tem por que existir aquele medicamento. É aquilo que eu converso sempre. Você tem quadro de diabetes? Não. Então não tem por que estar se aplicando em insulina. Você tem hipertenso? Não. Então por que está tomando esse medicamento de hipertensão? Então a mesma coisa com os psicotrópicos, né, com os medicamentos que se tem. Então, ao contrário de dormir, é sedação. Verdade. Agora, como é que o sono ele acaba afetando a nossa memória? Vamos falar assim da parte cognitiva, né? Como é que ele vai afetar essa memória, esse foco, né? Que a gente falou muito de falta de foco. E também, eu acho que até em relação à produtividade, né? A pessoa está mais ativa, assim. Como é que acontece isso no cérebro? Você consegue dar um exemplo para a gente? O que é que a gente tem? Toda vez que a gente está aqui, estamos aqui, então eu tenho que estar atento ao que a gente está pensando, isso, concatenar o pensamento, né? Elaborar uma fala que seja coerente, que tenha coerência, consistência e clareza. Tudo isso exige um esforço cognitivo. Então, mas a gente está aqui, mas a gente está atento às laterais também, ou seja, nossa atenção também é focada, mas é difusa, e ela é sustentada. Você não pode estar me perguntando você perguntou o que mesmo, André? E eu estou respondendo você, ou seja, tudo isso exige uma alta carga de atenção. E isso é estressante para a parte cerebral. Da mesma forma que nós vamos fazer um exercício físico, não tem aquele cansaço muscular. Você estressa o músculo, né? Para poder... Isso, o ácido lático, a gente sente no outro dia que está com esforço muscular, né? Existe o esforço cognitivo. Esse esforço cognitivo, ele vai ser reposto, ou seja, vai ser reconfigurado, como eu sempre digo, o estado acordado, ele gasta tecido, então ele é catabólico, ele cansa tecido, ele gasta tecido, ele destrói tecido, e o sono ele é anabólico, ele rejuvenesce tecido, ele reconstrói tecido, daí deriva o anabolizante, né? Então, quando a gente vai dormir, todas aquelas memórias, aquelas lembranças, o fazer, é que as memórias vão sendo consolidadas. Tudo que a gente está aqui, a gente está mapeando, ou seja, enfileirando, né? E vai ser processado. Então, assim, se a gente não entra no sono profundo, essas memórias não são fixadas. Entendi. E a pessoa tem um problema de memória, na verdade é um problema de sono. A memória é fixada no sono. Por isso que é a maior perda de tempo. Diz assim, vou ficar até mais tarde estudando, eu vou vir à noite estudando. Quanto mais informação, na verdade, não adianta. Tem um tempo, né, que o cérebro precisa de informação. Né? Então, não há consolidação da memória de longo prazo. É necessário que ele mude de frequência para tirar aquelas informações de uma área cerebral para uma outra área cerebral. Por exemplo, aqui está o prédio aqui, né? Para fixação de um, como é que se diz? De um aprendizado. De um aprendizado. Sim. Não tem aquela ideia, em alguns momentos deve ter aqui a manutenção do elevador, né? Interdita o elevador, ou seja, para o elevador funcionar bem, em alguns momentos ele vai ter que parar. É o equivalente ao sono. Entendi. Então, ou seja, eu preciso desligar para poder consertar, usa o outro, daqui a pouco usa aqui. Então, eu preciso desligar um pouco para pegar essa informação, passar para outra área cerebral. E agora você não tem mais uma memória volátil, você tem uma memória consolidada. Então, as pessoas dizem, poxa, você tem uma boa memória, é porque você tem que dormir. Você está lembrando das coisas. Porque tem então, as pessoas que dormem bem, normalmente têm uma boa memória. Sim, é um pré-requisito. Não só memória, mas memória, atenção, foco, vigor cognitivo, que eu chamo. Exatamente, vigor cognitivo. Gosto muito dessa palavra. Disposição, a pessoa vigor. Atenta, isso, aquela pessoa que pega as coisas no ar, entendeu? Porque assim, a deficiência do sono, André, é aquele carro com o freio de mão puxado.
Você acelera e o carro... Verdade. Você diz, o que e tá você está forçando, né? Isso, aí quando você solta, ele dá aquele solavanco. Então, um pouco disso. E essa suplementação hoje que existe, hoje para foco, né? Super atenção, acordar. Porque existem os medicamentos para dormir, para desligar, mas também tem aqueles para acordar. Super foco, né? E aí? Hiperfoco. Sabemos que temos muitos. Tem até aquele E filme... ele também, de certa forma, vai afetar o sono, ou não? Sim. Porque essa que parte acontece? cerebral que tem que descansar, tudo isso que você acabou de explicar. André, eu sou de uma linha que eu digo muito assim, ó, não mexa com a química cerebral. Olha. Porque nós não sabemos quais são nossas predisposições genéticas. Interessante. Não mexa com a química cerebral. Existe transplante cardíaco, transplante renal, mas não tem transplante de cérebro. Então, preserve isso. Não mexa com a química cerebral, porque você não sabe quais são as interações que pode ter de diversas outras coisas, quais são suas predisposições genéticas herdadas pai, mãe, avó, bisavó, que com qualquer ativação dessa pode ser um ponto gatilho de ser um ativador. A gente tem a genética, mas a gente tem a epigenética, né? Como eu me aproprio dessa genética e o comportamento que eu tenho. Então a gente não sabe quais são os genes que estão sendo ativados. Então assim, aquela ideia, eu sempre falei, no atalho é o caminho mais curto, não utilize nada... No pain, no gain, não tem a questão lá do pessoal de academia, então assim, sem esforço não tem o ganho. Então assim, o esforço cognitivo para eu poder assimilar uma informação, ela é a condição básica para justamente fazer o caminho neural, para esse cérebro ter um ganho, um quanto de ganho cognitivo. Então qualquer subterfúgio não é o ideal, porque você está se valendo aquela ideia para correr, né, vai botar as bolas nos pés. Não é, ou seja, quando tirar aquilo ali, uma muleta, né, você não desenvolveu de fato a articulação cognitiva para ter aquela performance. É necessário aquela ideia do pessoal que usa muito anabolizante em alguns momentos, né? Sim. Ganha aquela massa muscular, mas aquilo tem um custo, né? Tem um custo que eu digo, um custo físico. Então, aquela ideia. Acaba sendo afetado. E aí tem até no meio do pessoal maromba que se chama, não, eu sou todo natural e tal, então tem a memória muscular, né? Então, ou seja, aqueles anos que se passaram ali malhando gerou uma memória muscular. Então, quando a pessoa retoma os exercícios, não tem uma questão de memória muscular. Reage, exatamente. É diferente daquela pessoa muito mais rápido, mais fácil do que uma outra pessoa que nunca treinou. Assim também é com a ideia cerebral, com as informações. Agora, uma pessoa que, vamos supor, um estudante, né? Ele está numa fase, no período ali de um concurso, algo assim, que a gente sabe que é uma fase bem complicada, ele está estudando muito, aí ele quer ter mais atenção, ele quer ativar mais o cérebro dele, o foco. Ele pode, nem nesse momento assim, ele pode usar esses tipos de recursos? Prática, e a prática leva à perfeição. Não entendi, vamos fazer mais uma vez, vamos fazer de novo, vamos estudar. É melhor não começar, mesmo nessa situação que precisa de mais foco. Porque aquela ideia... Pode deixar até a pessoa mais ansiosa, talvez, né? Criar um outro quadro. Você gerou um condicionamento, aquela ideia... Existe uma outra dinâmica que eu preciso inserir algo no meu organismo para performar. Então, a pílula para dormir, a pílula para acordar, a pílula para acalmar, a pílula, ou seja, é o mundo das pílulas. É verdade. Então, aquela ideia, não, eu já sou dotado de todas as capacidades das quais eu preciso. Então, eu preciso fazer o que precisa ser feito. Então, as pessoas querem subterfúgio, querem a pílula mágica, a poção mágica. E pílula mágica só existe no desenho. E olha que muita gente quer, viu? mas é justamente isso. Então, assim, qual é a dinâmica? Eu preciso que esse cérebro performe, né? Até porque ele vai ter um ponto de exaustão ali. E aí, quando você busca... É muito comum. Eu vejo algumas pessoas dizendo, poxa, eu estudei tudo, Anderson, diversos concursos. E dá um branco na hora. E aí? E aí, perdeu 2, 3 anos. Quando é que vai ter outro concurso desse? Concursos magistratura? Acontece. Por isso que eu tô falando, assim, existem algumas pessoas que acabam buscando esses recursos. Tem pessoas que eu faço acompanhamento, magistratura, cargos que exigem uma alta carga. E aí, agora, como é que vai fazer? E quando é que vai ter outro agora? Daqui a 5 anos. Era melhor você ter criado a estrutura. A base, André, a base determina a altura do prédio. Aquela história... aquela metáfora, não adianta, tem que ter uma fundação que aguente o tamanho, né, do prédio. A metáfora dos 3 porquinhos não era desapropriada, né? Ou seja, qual o porquinho que a gente quer ser, né? De palha, de madeira ou de solidificar. Então, em termos cognitivos, o esforço cognitivo é a condição básica para que aquela memória, aquela informação, ela seja perene, ela fixe. Lógico. Então, qualquer artifício outro... né? Agora, assim... Será que eu tenho, de fato, um TDAH? Isso. Será que eu tenho um déficit de atenção? Então, vai ser feito os exames necessários para se diagnosticar aquilo e fazer a terapêutica. Aí é um outro cenário. Claro. Agora, outra coisa é a pessoa não querer, de fato, empregar esforço cognitivo naquilo,
né, e querer se valer de subterfúgio. Tinha muito aí a moda do Vivance, né? Você pois é, isso mesmo que eu tô falando. Aquele filme Sem Limites, né? Sem Limites, tinha um filme assim, né, que a pessoa tomava e ficava entendendo a tudo. Mente já ficava ativa. E o próprio filme traz, né, o que aconteceu com ele, quem não assistiu não vou dizer o que aconteceu. Eu lembro que muito tempo atrás, ainda quando eu estava na época de faculdade, enfim, tenho 18 anos de formado, né? Se falar muito era o tal do Prozac. Aí tinha até um filme, Geração Prozac. Então, o que é que eu sempre digo? Sempre as modas, né? E é a moda, mas é o trágico, sempre está se renovando. Era o Prozac, agora era depois o Zolpidem, agora é o Vivance, depois é a Ritalina, aí depois de um tempo eram os meninos um pouco mais agitados, era a Ritalina, e agora é a melatonina, é o Monjaro para emagrecer. Essa é uma moda sempre, e né? aí de recursos de remédio, medicamentos. Passa-se os tempos e se renova-se as modas, e nada disso é condição sine qua non para a saúde. A saúde é uma coisa muito simples. Meu organismo ele é capaz de se restabelecer, atingir a chamada homeostase, o meu equilíbrio natural. Qualquer coisa que eu trago de fora é uma coisa que eu tenho que ter atenção. De fato, se justifica isso. Você precisa, olha, né? Anderson, de fato tem aqui. Você está com deficiência aqui de B12, foi feito aqui seu exame. Eu tive uma época que eu estava com deficiência de B12. Minha B12 estava baixa. A B12 ela realmente atrapalha a questão da memória, né? E disposição de uma forma geral. Mas eu fiz o exame de sangue, detectou, eu fiz uma suplementação, né? Pronto, recuperou. Então, havia uma justificativa clínica, científica para aquilo. Então, imagine que você vai colocar algo no seu organismo que não está tendo, você está desajustando. E a metáfora que eu faço, e aí te devolvendo, André, é como montar um quebra-cabeça. Todos nós já, em algum momento da nossa vida, montamos um quebra-cabeça, né? As peças estão todas ali embaralhadas. Se chega outra pessoa com outro quebra-cabeça e bota a peça ali, a tendência é que a gente nunca monte aquele quebra-cabeça, porque toda hora está chegando uma peça diferente. Então, no nosso organismo, nós já temos as peças, a gente precisa, às vezes, ajustar e reconfigurar aquilo que a gente já tem. E não necessariamente ficar inserindo coisas de fora, principalmente quando não tem ali uma base para que aquilo se estabeleça. Muito bom que você falou, viu? Essa questão das peças e você trazer esse exemplo do quebra-cabeça. É bem isso mesmo. O nosso organismo ele já tem um remédio, vamos dizer assim, a farmácia natural, que ele mesmo se ajusta, né? Só dá o tempo, as pausas, buscar os recursos mais naturais possíveis. E falando de recursos naturais, eu queria saber com você o seguinte, existem também os chás, né? Os medicamentos que já não são tão, vamos dizer assim, tão impactante seria a palavra. O que você é a favor ou não de um chá ou outro recurso mais natural para poder realmente ajudar? Eu não sei se exatamente no sono, mas acalmar, deixar um relaxamento. André, assim, o chá é uma maravilha. Chá é uma coisa de uma maravilha, mas não necessariamente o chá é para dormir. Sim. O chá é o chá. O chá é maravilha. Tá na classe dos fitoterápicos. É tudo ótimo, exatamente. Tudo maravilha. Tem dos mais diversos, alguns que têm efeitos de fato calmantes. Existem os florais também, tem né? Os florais, recursos, assim. Tem os chás que tem de fato o caráter calmante. Isso é uma coisa, mas outra coisa é não necessariamente para tratar a insônia. É tão, digamos assim, contrassenso, como se a pessoa dissesse assim, eu tô com um problema cardíaco, eu vou tomar um chá para tratar meu problema cardíaco. Não tem um vínculo. Ele não vai tratar, sem eu tô dúvida. com disfunção. Mas ele pode ajudar no sentido de deixar a pessoa um pouco mais relaxada. Pode, na medida também que pode deixar a pessoa tão relaxada que ela não vai tratar aquilo que precisa ser tratado. E um transtorno que seria... Ele também pode maquiar, como os remédios, os medicamentos também. É o que acontece o tempo todo. Aquilo que seria um transtorno agudo, uma insônia aguda, virar uma insônia crônica. Interessante. E é onde o tratamento é muito mais custoso e demorado. É, muito mais complicado. E quando é que a pessoa, de fato, ela pode identificar que ela está começando com esse problema de insônia, de leve para uma insônia média grave? Quando é que ela tem que procurar um médico e realmente começar a cuidar? Sempre digo que ter uma perturbação do sono não é insônia. A pessoa pode ter uma perturbação do sono, uma variação. Isso faz parte do processo. Isso é normal, né? Como a gente pode pegar uma gripe e não necessariamente vai pegar uma gripe e vai estar com uma pneumonia. São coisas diferentes, né? São patologias diferentes. Então, a perturbação do sono é natural. Entretanto, se a pessoa tem uma perturbação do sono com a frequência ali entre 2 vezes na semana, que aquilo perdura por 3 meses ou mais, nessa média, já se tem ali desenhado indícios para uma insônia aguda, que é aquela primeira insônia inicial, aquela coisa que é possível intervenção imediata e resolver. É ali onde a pessoa vai entrar o chá. Entende como o chá é prejudicial nesse sentido? Ela vai se valer de subterfúgios ou outros que só vai mascarar. Em não tratando, aquilo que é agudo não é tratado vai virar crônico. Então ela vai ter uma insônia crônica muito mais, com maior
prejuízo. E dependendo de como for, as condutas autolesivas dela pode entrar por uma dependência química, porque vai começar a falar... quando eu estou com os pacientes, tem diversas condutas autolesivas, já listei mais de 50. Sim. E uma delas é não converse com o leigo sobre o seu problema de insônia. Porque coisa boa não vai sair daí. É verdade. Né? Sempre alguém vai indicar alguma coisa. Eu tenho um negócio aqui, pega aqui o WhatsApp dela, minha tia trabalha na farmácia, ou seja, vai sair coisas ali, ou seja, busque, não fale, porque dali não vai sair, então não busque. Então, é justamente nessa ideia de não dar a devida importância, né? Tanto que a gente tem as doenças assintomáticas, né? A pessoa não está sentindo nada, mas está com um estado grave ali. Certeza. E a insônia, ela é sintomática, ela diz, não estou dormindo, ela está deixando claro que alguma coisa está fora da ordem no nosso organismo, né? Então, a pessoa não leva a sério, vai se valer dos chás, como eu falei, o chá é uma maravilha, mas não para tratar a insônia, porque o grande risco aí é que se maqueie aquilo. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, uma perturbação do sono que dura uma frequência entre 3 vezes por semana, que perdure por 2 ou 3 meses, já tem indício ali, e a gente vai fazer um exame chamado IGI, que é o Índice de Gravidade de Insônia. Então, se tem insônia, tem que ser medida, metrificada, né? Aquilo que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Então, a gente tem ferramentas, instrumentos para poder fazer o diagnóstico e tratar em nível neuropsicológico. Claro. Existem pessoas que têm dificuldade de dormir de imediato, né? Não dormem logo. Mas tem pessoas que até dormem, mas acordam de madrugada. Né? E aí, ela também se classifica como insônia? Ela pode também entrar nesse quadro agudo? Sim, aí o que acontece? Aí vamos a ideia o consenso científico, né? A gente tem 3 tipos de insônia. No livro, né, na literatura. Eu costumo sempre dizer, o paciente do livro não é o paciente da vida real. Com certeza, é diferente. Então, o que a gente tem? Pessoas que têm dificuldade de iniciar o sono. Isso, né? No primeiro momento já dormir. Já de vigília entrar no sono para entrar no N1, chamada insônia inicial. Então, existe um tipo de insônia que é a insônia inicial, caracteriza-se como dificuldade de iniciar o sono. Então, a pessoa tem dificuldade de iniciar, passa um tempo, até que ela dorme. Existe uma outra categoria que é a insônia de manutenção, que a pessoa até inicia o sono, mas ela tem dificuldade em manter o sono. Ela dorme, daqui a pouco, acorda meia-noite, pensei que já estava de manhã. Exatamente. E aí não volta da manhã, 3. Então, é a insônia de manutenção. Sim. E tem uma outra vertente, né, que é a chamada insônia terminal. Até esse nome é meio pesado, assim, terminal, mas é porque na finalização a pessoa não tem dificuldade para dormir, não tem dificuldade para manter, mas de repente ela acorda já de manhã, 4 horas da manhã, e aí não volta mais para dormir, desperta e não consegue. Mas a pessoa desperta mesmo. Eu sei, aconteceu comigo essa semana. Eu vou fazer o que agora? Eu poderia ir trabalhar, agora eu poderia despertou, ou seja, de terminal. E aí, é ideal ela voltar a dormir, sair da cama, e de fato, o que ela tem que fazer? Só que o que acontece? Não necessariamente a pessoa tem uma, tem outra. Isso é no livro. Na vida real, essas 3 modalidades de insônia acontecem misturada, acontece um momento outro, aquela ideia, né? A linha imaginária, Equador, né? A professora de geografia diz assim, que aqui tem a linha do Equador. Cadê a linha? Não, a linha imaginária. Então, ou seja, essa fronteira onde termina a inicial, a de manutenção e a terminal não é fixa na vida real. Em alguns momentos tem. Então, a pessoa acordou. Então, peraí, rapidinho. As pessoas podem ter cada uma ou todas misturadas? Todas juntas, exatamente. Cada dia uma diferente. Exatamente. Na literatura diz que... não é exatamente separada, né? Ela pode acontecer... Para fim didático, né? A gente separa... Mas nesse caso das pessoas que estão dormindo e acordam, sejam elas de madrugada, seja despertou, o que elas devem fazer? Permanece na cama? Qual é a fórmula? O by the book, ajudar? Né? O que está no manual diz que ao acordar, evite ficar... Assim, pegar o celular. Isso, que é o que geralmente as pessoas tendem a fazer, ou ligar a televisão, né? Ou seja, saia do ambiente para evitar um pareamento de estímulos. O que é isso? Sair do ambiente da cama? Aí tem alguns poréns nisso aí, né? O by the book, né? Diz que é saia do ambiente para evitar um pareamento de estímulo. O que é o pareamento de estímulo? É associar minha cama, meu quarto, com a angústia de não dormir. Então o cérebro capta, né? Faz a captação daquele estímulo ali e pode associar. O que a realidade nos mostra? Que às vezes a pessoa acorda ali, ela deu aquele primeiro susto assim, e ela fica ali, e passa ali uns 10, 15 minutos, e ela embarca de novo. É uma possibilidade. E outra é a pessoa não acordar, mesmo ela passou ali 10, 20 minutos, viu que não vai realmente mudar a ciclagem, ela sai, vai fazer outra coisa, e isso pode ser... Aconteceu uma vez, ok. 2 vezes, 3 vezes. Olha o que a Candace falou, frequência de 3 vezes na semana, com 3 meses. Então eu já estou talvez na indústria, na insônia aguda. Então aquela ideia, pessoal, isso aconteceu. Pode acontecer uma vez, pode não acontecer, pode ser... Tem que observar a frequência nisso, frequência e intensidade. Entendi, intensidade, interessante. De fato, assim, acontece muito também, eu vejo com a queixa das mulheres na menopausa, né? Isso já é natural pelo organismo, pelos hormônios...
exatamente por que acontece isso. Você tem uma explicação um pouco mais clara para as pessoas? Aí é um universo. Só esse tema aí daria uma só entrevista inteira. Vou trazer ainda o podcast só de menopausa também. O que a gente tem, André? Assim, é enorme a literatura sobre isso. Mas mais resumida para as pessoas poderem entender. Porque eu vejo, assim, algumas pessoas que eu conheço reclamando disso. Sim. Inclusive, acorda sempre no mesmo horário, né? Meu público-alvo, né? As mulheres. Falar nisso, aproveitando uma pergunta... quem é que mais busca, assim? Quem mais tem dificuldade do sono? Mais os homens ou as mulheres? Justamente ambos por motivos diferentes. Os homens achei que era o público feminino. Tem um público feminino por essa questão da menopausa que a gente vai entrar agora. Sim. E os homens por outros motivos. A questão de estresse, a questão de pico de cortisol. Sim, que dá justamente na parte da madrugada. De trabalho. E tem um exame clínico que detecta isso. Se está tendo pico de cortisol ali na parte da madrugada. Ele indica que é mais para esse lado. A pessoa está dando um pico de cortisol na madrugada e é inibidor de melatonina. Tem exames para isso. Exames clínicos para isso. Inclusive, aí eu encaminho, né, para que a pessoa vá no laboratório automédico clínico para sair com a guia de fazer. Tem uma série de exames que se faz para poder detectar. Conclusão. Na menopausa, a gente tem a ideia das variações hormonais, né? E aí a dupla dinâmica, né, que é o estrogênio com a progesterona. Então, assim, a gente tem essa dupla aí. Ou seja, tem a queda... A queda, a diminuição. A gente vai pensar em termos de um estrogênio, ele está muito vinculado com a ideia da temperatura do corpo. Então, quando a gente vai pensar na temperatura do corpo, variação desregular a temperatura do corpo, o corpo diz, não, se está quente é porque tem sol, se tem sol é porque é dia, se é dia não dorme. Então daí vem os calorões, vem aquela ideia do calor. O estrogênio também está ligado com a ideia de produção de serotonina, que é um neurotransmissor que está ligado à ideia de satisfação, de bem-estar. Aí daí deriva a irritação, aquela questão toda que se tem, né? E não só também na questão da menopausa, né? A gente tem uma fase anterior à menopausa, que é a perimenopausa, começa 5 anos, 6 anos antes. E independente de já começa a afetar o sono também. Já começa a ter variações, então você já começa a perceber. E antes mesmo da perimenopausa e da menopausa, até o ciclo menstrual mesmo feminino, é muito comum as pessoas quando eu estou no meu ciclo menstrual, fico muito irritada, eu não consigo dormir direito, ou seja, porque tem essas variações. Então, respondendo diretamente à variação de estrogênio e progesterona. A progesterona está muito ligado à ideia de satisfação, à ideia de ação, de disposição física. Então, quando a gente tem uma baixa desses hormônios, há uma interferência direta no ciclo circadiano. Aí o que acontece, né? Aí com o médico endócrino que vai dar a tratativa adequada nesses casos. Mas o que é que se faz? A pessoa vai adotar uma série de comportamentos autolesivos, os chás e companhia limitada. Inclusive, a minha pergunta exatamente agora é essa. Quais são os comportamentos que as pessoas devem ter? Então, o que fazer para trabalhar isso de uma forma que dê para as pessoas que estão em casa começarem a iniciar, vamos dizer assim, né? Iniciar esse processo de cuidado do sono, da saúde do sono. Deficiências hormonais com médico endócrino, né? Certo. Primeira coisa é buscar um médico. Avaliação clínica geral. Alguns comportamentos. Vamos falar de comportamento que elas possam já mudar a partir de hoje. Mas é um comportamento. Ir buscar um especialista endócrino é um comportamento. De entender que eu vou buscar. Claro. Deficiências nutricionais que podem gerar insônia. Também Deficiências psiquiátricas podem gerar insônia. Das mais diversas formas. Mas se ele for buscar todos esses especialistas e não for alterar o comportamento que é não conversar sobre o seu problema de insônia com leigos, né? Com pessoas leigas. Começar. Exatamente. Variação, ingesta de alimento o tempo todo. Sim. Tem algum tipo de alimento, como café, chocolate, tudo isso ativa. No nosso intestino, a gente tem o chamado sistema nervoso entérico. E ele é responsável pelo nosso ciclo circadiano também. Sim. Se tem alimento nas alças intestinais, é porque é dia. Exatamente. Tem os movimentos peristálticos. Proteína, motilidade, né? Que é mais difícil de processar. Tem a ideia da motilidade, né? Tem a ideia dos movimentos peristálticos. Então, gasta muita energia, movimento, libera cortisol. Então, a gente está liberando um hormônio que é antagonista ao nosso sono. Então, o sistema nervoso entérico é um sistema nervoso do nosso intestino ligado com o nervo vago. Você estava aqui conversando naquele dia. Ou seja, tem toda essa ligação. Então, a frequência alimentar interfere sim. E dentro da nutrição, existe uma área da nutrição chamada crononutrição, que é um nutricionista especialista no horário da alimentação e suas repercussões na sua saúde, entre elas o sono, porque existe o nutricionista do sono também. Então, frequência alimentar, exposição à luz artificial, pessoas que estão o tempo todo em ar-condicionado com luz branca em escritório. Né? Tipicamente um ambiente de escritório, é um ambiente que já está dizendo que vai desregular, porque a gente não sabe, de fato, que temperatura é essa. É temperatura quente, é fria, a gente está o tempo todo dando então, pistas a parte biológica natural, ela não responde, né? Porque está ao contrário. Quando a gente está respirando aqui, esse ar que está gelado, o nosso cérebro está captando que temperatura está no ambiente. Então, acho que é uma temperatura da noite. Só quando a gente sai é dia. E essa luz. Sim. Então,
frequência alimentar, alta exposição à luz, essa ideia de café, que somos o país do café, né? O café ele é um neuroestimulante, eu acho que o café assim, é uma maravilha, mas para quem tem insônia, café ele tem que ser suspenso especificamente, Com ponto certeza. e acabado, porque ele mimetiza, ele assemelha-se, né, à adenosina, que é uma substância que o nosso cérebro produz, né, nosso organismo produz, que é o que sinaliza o impulso do sono, que é a base para se gerar o sono. Olha. Então, a organela, existe um grupo no nosso cérebro chamado núcleo supraquiasmático, que é um grupo de 50 a 70 mil neurônios. Tem um quiasma, que é o nervo aqui na parte dos nossos olhos, supra acima, que é um grupo muito pequeno, e tem 6 bilhões de neurônios no nosso cérebro. 50 mil é nada especificamente. Ele é o nosso núcleo supraquiasmático, ele é o nosso marca-passo do sono. Ele capta a quantidade de adenosina que tem na corrente sanguínea, e vai marcar quanto de crédito de sono a gente precisa naquele dia. Então, movimentar-se, ele é catabólico, gera adenosina. Dormir, ele é anabólico, vai sinalizar quantas horas eu preciso colocar esse corpo em repouso para reconstruir esse tecido em movimento. Então, a cafeína, ele ocupa os receptores da adenosina. É aquela ideia, tem 14 cadeiras, tem 12 pessoas sentadas, só tem vaga para 2. Então, só que aquelas 2 vagas da adenosina não é suficiente para a pessoa dormir às 8 horas, ou às 6 horas, ou às 5 horas. Daí deriva que a pessoa deita e dorme e acorda, né? E é manutenção inicial, que insônia eu tenho, mas eu tomei esse café de manhã. E existem variações genéticas, que a pessoa tem variação em uma proteína que metaboliza essa proteína no fígado, que ela pode levar a meia-vida da cafeína por mais de 10 horas. Sério então, isso? 8 horas da manhã eu tomei o café. Só que a gente não sabe qual é a nossa propensão genética. Então, como eu sempre digo, né? Qual é o raciocínio que a gente tem? Então, um café que ela possa tomar pela manhã, eu, por exemplo, evito o café à noite, a partir da tarde. Sim. Esse café também pode fazer efeito para mim se a pessoa tem insônia, não é para tomar. Nenhum café. Não. Até resolver. Olha, quem é fã de café. Porque aquela ideia. A pergunta do eu sou fã de café, não, eu também sou, mas parar. aquela ideia. É a pergunta do diabético, né? Mas você tem diabético, mas doutor, não pode nem um docinho. Um docinho? Não, mas você é diabético. Então, ou seja, porque a gente é o país do café. Então, o que acontece? Eu estava até conversando ontem, né? Se a pessoa não tem nenhum problema ortopédico no joelho, somos saudáveis, a pessoa sobe. Tem algum problema subir 10 degraus de escada? Não, mas se a pessoa tem um problema ortopédico no joelho, qualquer degrau vai machucar. Com certeza. Então, para quem tem insônia, o café, eles têm que estar suspenso justamente para poder sinalizar esses receptores da adenosina, fruto da quebra do ATP, né? Adenosina trifosfato vai quebrar, vai virar um ADP, para sinalizar o impulso do sono. Então, cada movimento que a gente faz, cada ação que a gente faz, vai creditando. Então, por esse movimento que a Andrea fez hoje aqui, eu acho que ela tem ali umas 3 horas e meia de sono, mas ela fez outro movimento, mais meia hora. O velho taxímetro, não tinha assim o taxímetro antigamente, sim. E a gente vai contando. Então, hoje a gente tem uma população cada vez mais sedentária, cada vez mais dá 2 passos, tem que estar com carro, tem que estar tudo elevador, ou seja, a gente coloca o nosso corpo em inércia. Isso é um movimento que ele é contrário a chamada filogenética, ou seja, a história da nossa espécie chegou até aqui com esforço físico, com força. Exatamente. Então, o nosso corpo está cada vez mais parado e deriva daí a baixa produção de adenosina e também a incidência da insônia. Mais parado e muita alimentação, que não é nem nutrição, né? Vai muito para o organismo que gera energia e a pessoa acaba não gastando, né? É o que o pessoal de nutrição diz, mais descascar e menos desembalar, né? Exatamente. Então, aí você vê a importância, gente, aí da questão também do movimentar o corpo, porque também ajuda no sono, né? Sim. Agora, uma questão que você trouxe, uma dúvida, né, que tem é sobre o café. O café descafeinado, ele pode substituir o café normal, nesse caso, quem tem esse problema? Para quem tem insônia, café está no Japão e a pessoa está aqui. Porque o café descafeinado não é café sem cafeína. Ah, é? Café descafeinado não é café sem cafeína. Café descafeinado é aquela ideia, um processo industrial que foi feito para retirar o máximo possível de cafeína, mas tem cafeína. Mas ainda existe. Você pega lá o rótulo, tem lá, ou seja, ele passou por antigamente não tinha a moda de dieta, assim, diet é light. Sim. Aí depois fizeram o estudo e falou, não, a mesma coisa, light é diet, vai ter gordura. Interessante. Então o café descafeinado, ele tem cafeína. Então, e o que eu faço?
tem tantas outras bebidas, né? Vamos beber outra coisa. Agora, a cafeína não necessariamente está só no café. Às vezes a pessoa... Você falou do chá, né? Existem chá preto, por exemplo. Tem cafeína, né? Com certeza. É interessante tudo isso, viu? De fato, assim, a solução, além de tudo isso, desses recursos de comportamento, tem também a questão de meditação, algum outro recurso que a pessoa possa buscar hoje. Talvez, como você falou, né? Qual horário que ela tem que parar o celular, sabe? Dá essas dicas, assim, que as pessoas já possam hoje modificar. Claro que a maioria das pessoas já sabem que celular à noite não pode ir pra cama. Isso. Não vá pra cama com o seu celular. Que é complicado hoje, eu vou te dizer. Eu também fico ali tentando o máximo evitar, né? Fazendo o possível para não pegar. Mas assim, quais dicas? Tem pessoas, por exemplo, doutor, que dormem com televisão ligada. Sim. Eu tenho pânico disso. Né? Para mim não pode ter barulho, uma luz, mas tem pessoas que têm esse vício de dormir com a TV ligada. E aí? Para quem tem insônia... Só para quem tem sono? Não, vamos falar geral. Não, quem entra assim no seu dia a dia, precisa ter qualidade de sono, o que ela tem que fazer? Pronto, aquela ideia, né? Não é para dormir, então vamos tirar o chamado estímulos distratores. Isso. Não tem nada dessa televisão que vai lhe interessar para o seu sono, não vai lhe agregar em nada. Tem uma hora que ela tem que desligar? Da mesma forma que a gente... qual é a analogia que eu falo com os pacientes? Tudo que é importante na nossa vida, existe um preparo prévio. Né? Se a gente vai fazer uma viagem importante, a gente faz o check-in antes, planejamento antes, né? Tudo que chega 2 horas antes, 3 horas antes. O sono é essa viagem. Ela é tão importante que a gente tem que fazer um preparo antes. Então, tem que ter um pré-sono. O que é um pré-sono? É um período anterior que diz, olha, acabou. Agora é o meu momento. Me preparando. Isso, para viajar. No avião não desliga o celular? Então, assim, né, eu preparo o negócio. Chegue 2 horas antes, bote aqui a mala, senão não vai embarcar. Então, ou seja, o sono é tão importante que a gente vai fazer esse check-in, esse preparo, chamado pré-sono, para o organismo entender que agora eu mudei os meus pensamentos. E aí, naturalmente, ele vai... Para de pensar nos problemas. Naturalmente, ele vai entender que assim que a gente tomou essa água... vai entender que a gente aumentou a parte hídrica e vai gerar urina logo na sequência. A gente não precisa ficar pensando na urina, quero produzir urina. Então, na verdade, você está educando o seu corpo para que ele entre naquele processo para o sono, né? Essa, vamos dizer assim, como você falou, essa preparação para o sono. Então, esse comportamento vai ajudar. O sono é uma necessidade fisiológica involuntária. Tentar forçá-lo é não obtê-lo. Sim. A gente bebeu a água. Quanto mais forte eu quero dormir, mais você fica A gente bebeu a água. Não precisa ficar pensando, filtro sangue, a urina vai gerar naturalmente. A gente sente o cheiro das coisas, a gente desperta o apetite, a fome. Que comida cheirosa, deu um apetite. Então, a gente precisa sinalizar para o nosso cérebro, captar pistas ambientais. E uma das captações de pistas ambientais é baixa de estímulo. Então, nada mais estimulante do que celular, televisão. Exatamente. Então, agora tem pessoas que têm diversos motivos. Luz assim, também no seu ambiente do quarto. Vou botar a televisão, porque a televisão tem aquele efeito. Para dar a sensação que tem alguém em casa, que tem alguém conversando. A gente tinha aquela ideia do antigo radinho, o som do rádio, né? São elementos que a pessoa tem. Aí, o que eu digo? A gente também não vai ficar sendo, digamos, xiita do negócio. Né? Se tá dormindo bem, tá funcionando, ok. Então, não tem... Mas ela vai conseguir entrar nesse processo de sono profundo com o barulho da TV? Tem gente que diz assim, olha, eu tomo café, pode ter um trio elétrico do meu lado e eu durmo normal. É normal, assim, porque essa pessoa não tem problema. Que eu subo 15 andares de escada e meu joelho tá bom, porque ele não tem problema ortopédico. Mas para a pessoa que tem insônia, qualquer coisa, né, ela vai interferir. Então, o que é que eu recomendo? De que dormir é importante. Isso é importante, a gente tem um preparo prévio. Então, tem um pré-sono, o sono e o pós-sono, que é uma outra coisa negligenciada. A pessoa já acorda, já vê o celular, já comeu qualquer coisa, tomou banho, já pegou o carro, já saiu, ou seja, e aí vai acordando na medida que o dia vai, que as horas vão passando. O pós-sono, a pessoa ficar atenta. Entender como que eu recuperei aqui agora, como está, como é que está meu intestino, né? Aquela ideia, como é que tá, eu estou com sede. Beber água logo quando acorda. Isso, percebeu que quando a gente está dormindo é um jejum forçado? A gente está ali no mínimo 6 horas, 7 horas sem ingesta de alimento, é um jejum forçado, né? Exatamente. Uma desidratação forçada. O músculo está parado. Eu estou com alguma dor? Como é que está o meu humor? Eu estou irritado, acordo com irritação, acordo com mal-estar, acordo meio tonto, não não me pergunte coisas difíceis. Se você perguntar meu nome, eu não sei. Como é que eu me vejo? Eu vou tendo... meu cognitivo vai recuperando ao longo do dia. Daí por isso que as pessoas utilizam muito o café logo pela manhã, né? Para dar aquele chamado up, né? Porque ele é um neuroestimulante. É se perceber como que está meu humor, como que está alguma dor no corpo, como que... Se perceber ali. Então... recuperou e aí fez o pós-sono. Agora eu vou para a batalha.
É engraçado, você trouxe isso aí do mau humor, realmente tem muito a ver com sono, né? As pessoas que não dormem bem têm uma tendência a ser mais irritadiça, ter humor, O sono é um né? regulador do humor. É um maior regulador do humor. Com certeza. Eu sempre digo nas minhas dicas lá do meu Instagram que eu tenho, para mim, acordar é muito importante. Minha manhã, assim como dormir também, mas principalmente acordar. Que é acordar, você já está ali trabalhando um processo de positivo da sua vida, né? Então, assim, é muito bacana. Eu bebo logo água, por exemplo. Daí eu já entro num processo, às vezes, de meditação, oração. Porque eu começo a trabalhar e falar para minha mente que eu estou começando o dia bem, né? Exatamente. Com humor, né? Com mais positivismo, né? Isso é bem interessante. Você acalmando, assim, sua mente, você consegue respirar melhor e ter realmente... se preparar para uma produtividade que você vai pegar ali ao longo do dia, né? Tão importante é a E decolagem. claro, o café é um café bacana também, né? Tão importante é a decolagem, É. mas também tem a aterrissagem, né? O avião que não aterriza dá É problema, verdade. né, nesse avião, né? Tem Com que decolar certeza. e tem que aterrissar, né? É. Então você tem o pré-sono e o pós-sono, ou seja, encorda. Inclusive, a forma como eu acordo é um marcador, sinalizador para o meu sono da próxima noite. Olha, tá ligado? O momento que eu acordo é um dos marcadores iniciais que marca como eu inicio o dia. É com estresse, é sob tensão. Tem aquela ideia, até o pessoal que usa despertador, né? Assim, é tão aversivo para mim o despertador que eu acordo antes do despertador, e aí desperto, ele desliga, e tem uma ideia do soneca ficar repetindo ali, reprisando. Então, assim, independente Isso deve ser até pior, né? Você ficar Sim, na cama é uma, brigando uma com... fonte estressora, uma fonte estressora. Acordar para algumas pessoas é sofrido. É verdade. Então você já tem ali estresse. Praticamente o seu dia também, né? Vai ser com esse pesar, né? mau Porque você humor. já acordou, já não muito disposto, já com a briga com o despertador, E com você mesmo. Quando vem as coisas da vida, depende de como está o momento da vida da isso pessoa, é ela verdade. passa o dia todo em estresse, cortisol, inibidor, né? E aí você tem insônia também por estresse agudo, pico de estresse agudo. E o estresse realmente faz com que a pessoa não raciocine tão bem, né? Variação de Não humor. fique variação de humor. O cortisol, ele é infracognitivo, ele é inibidor cognitivo. A pessoa perde as faculdades cognitivas quando entra em cortisol. Bacana. Ele é, digamos, aí, o hormônio da queda cognitiva. Eu gosto também de usar muito recursos de música à noite, antes de dormir, tipo uma meditação também. Só que músicas de frequência que me deixa ali mais tranquila. Isso me ajuda muito, é um recurso hoje que eu uso natural. Sim. Que às vezes um chazinho de camomila, isso aí é tranquilo também. Normal. Tudo normal. Não tem problema. Agora, o que não pode, a gente não dar a tratativa adequada para a patologia adequada. Se perceber que isso está acontecendo, casos de insônia, buscar um médico. Imagina se a pessoa está com uma dor de dente. Diz, não, estou tomando chá para... Quando eu tomo chá, alivia a dor do dente. Sim, alivia, mas esse dente pode evoluir uma cárie, evoluir para um abscesso, pode um câncer bucal, né? Ou seja, mas quando eu tomo chá, melhora a dor de dente. Mas chá não é o tratamento odontológico, né? Fazendo uma analogia, uma comparação, né? Isso. Então, entender que a insônia tem um CID específico, o G47, é uma doença específica e tem seu tratamento específico, que envolve multidisciplinar, uma só área, diversas áreas, e o comportamento é o que vai definir, porque ela pode passar para todos os especialistas. Se não alterar o comportamento, acontece o mesmo, como acontece com o pessoal da bariátrica, né? Faz a cirurgia, fica magra, fazer a redução e depois não mudar engorda tudo. Mentalidade e comportamento, sem dúvida. E Anderson, para a gente finalizar, para você, o que é ter uma vida em equilíbrio? André, uma vida em equilíbrio é entender que nós nascemos para sermos criaturas plenas na sua magnitude, né? Ou seja, o equilíbrio, né? A homeostase. Então, a vida plena para mim é poder dormir e acordar em paz, em harmonia e produtivo. Isso que eu desejo para todos. Muito bacana. Anderson, foi muito bom esse bate-papo. Já acabou? Já acabou, infelizmente, gente. Você vai ter que voltar aqui de novo. Você vê que o sono, né, realmente é bem interessante, é muito importante esse assunto. 10 minutos que passaram rápido. 10 minutos, né? Não foi 10 minutos, não. Eu pensei que foi 10 minutos. Poxa, fala como as pessoas te encontram, né? Onde elas podem tirar dúvida, caso elas tenham alguma dúvida depois. Fala aí seu contato, seu Instagram. Olha lá para aquela câmera no e fala no Instagram, direto. andersonpereira.neuro no Instagram. Aí chegando no Instagram já tem link para YouTube, tem o link para como falar comigo, questão de teleconsulta, ou seja, o ponto de partida é o Instagram. andersonpereira.neuro no Instagram já é o primeiro contato.
Muito bom, tá? Eu fico realmente super grata pela informação. Eu acho que as pessoas que estão em casa aí com certeza vão ver e rever esse podcast, porque é importante, né? Porque, de fato, como você trouxe, às vezes a gente busca recursos rápidos e não é a solução. A gente tem que buscar realmente um tratamento. Exatamente. Tá? Então, faltou foi coisa, viu? mais uma vez, gente. O próximo podcast é isso. Se vocês querem mais, coloca aqui. Agradeço, André, pela sua cordialidade, sua gentileza, né, de ceder o espaço, fazer esse aqui é um serviço de utilidade pública, né? Exatamente. Levar para a população conhecimento e gerar reflexão, né? Se a gente conseguiu mobilizar ali uma pessoa que seja assim, poxa, alguma coisa está fora da ordem, eu vou priorizar a minha saúde, e com saúde não se brinca, que eu sempre digo. Então agradeço aí sua oportunidade, sucesso a cada dia. É isso aí. Obrigada, tá? Ok. E, gente, você que está em casa, quero agradecer. Você está aqui até agora. Deixa aqui seu like se você gostou. E olha, super sério, compartilha com mais pessoas. Realmente esse podcast, ele é útil, tá? Para muita gente, porque com certeza tem alguém em casa aí que está passando por esse processo aí de não ter qualidade do sono. E você viu como é fundamental. A saúde mental, ela é alinhada com a saúde do sono. Não tem como ter saúde e ter saúde mental, saúde corporal, sem ter um sono realmente profundo, um sono com qualidade. É isso aí, gente. Eu fico por aqui. Um grande beijo e espero você no próximo episódio. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.